Gente, eu não vou ver Nosso zoeira próprio anime, rap de anime, nada que envolve isso. Pelo amor de Deus, gente, para de pedir, velho. Caralho, mano. Eu tô comendo, eu não vou rir, velho, já falei. planeta ainda é um mistério. Por quê? Primeiro, como eu já falei, eu não vou me concentrar nem na música e nem na zoeira anime pra rir, porque eu quero comer em paz com o vídeo informativo. Segundo, eu já falei que eu não vou fazer nenhum react de anime que eu faria no meu canal no YouTube aqui. Mesmo eu tendo parado de gravar no YouTube, nunca se sabe quando eu vou voltar a gravar. Então, todos os reacts que eu poderia trazer pro meu canal do YouTube, eu não vou trazer. Eu já falei isso várias vezes, mano. Para todos nós. A gente pode até achar que já conhece todos os cantos da Terra, mas a verdade é que a humanidade está muito longe de alcançar esse feito. A maior parte da nossa casa nunca foi explorada, nem sequer mapeada. E o motivo para toda essa incógnita está embaixo da água. É que apesar de o ser humano já ter pisado em praticamente todos os pontos de terra firme que existem no planeta, a maior parte dele está submersa. Mais de 70% da superfície da Terra é composta por oceanos e a maior parte deles permanece inexplorada até hoje. E com isso, até já viu os animais abissais, mano? Que coisa bizarra e feia, velho. A vida embaixo da água é cheia de dúvidas. A gente não sabe nada sobre os animais. Cientistas acreditam que existem mais de 2 milhões de espécies diferentes vivendo no mar, sendo que mais de 90% delas ainda não foram nem sequer descritas pela ciência. Pois é, nós vivemos cercados em um mar de incertezas, ilhados em meio ao desconhecido e afundados na nossa própria ignorância sobre o mundo ao nosso redor. Vocês já pararam pra pensar que quando vocês entram num mar, tipo numa praia, vocês não sabem o que tem embaixo da água? O volume tá bom aí? William Shakespeare dizia que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Mas, meu amigo, pode ter certeza que embaixo da superfície existem ainda muito mais segredos. E isso porque os oceanos são bem mais profundos do que a gente é capaz de conceber. São verdadeiros abismos. E muitos deles nos assustam só de tentar imaginar. E esse medo, inclusive, tem nome. Se chama talassofobia. Então, se você é talassofóbico, aqui fica o alerta de gatilho no vídeo. Feito esse aviso, é hora de a gente mergulhar. Só antes do mergulho, é melhor você se preparar. Explorar um ambiente novo, como o fundo dos oceanos, é muito parecido com começar a aprender uma habilidade nova. No começo você não... Comercial. Só pelo iniciozinho já deu pra ver que é comercial. É hora de mergulhar. O quão profundo é o oceano? Vamos supor que você queira conhecer o mundo submarino com os seus próprios olhos. Ao entrar no mar andando, uma profundidade de 2 metros já é o suficiente para você não conseguir mais encostar os pés no chão. Então você precisa começar a mergulhar. Nos primeiros metros, até dá para fazer isso sem equipamentos, mas logo você vai precisar de um cilindro de oxigênio. Mesmo assim, não dá para descer muito. De acordo com a Associação Profissional dos Instrutores de Mergulho, por questões de segurança, a profundidade máxima permitida para o mergulho recreativo é de 40 metros. Mas, inclusive, já foi comprovado que quem faz esses mergulhos muito fundo tem danos no corpo, né? O corpo realmente sofre danos da pressão. Como você está seguro na sua casa e isso é só uma simulação, vamos continuar descendo. Nessa profundidade, a estátua do Cristo Redentor já estaria totalmente submersa. Caralho! Nos 90 metros, é a estátua da Liberdade que está completamente debaixo da água. Até os 100 metros, a luz do sol costuma chegar sem tanta dificuldade, mas daí em diante você aos poucos começa Olha os abissais aí chegando. Mesmo assim, já houve quem nadasse abaixo disso. O recorde mundial de mergulho é de pouco mais de 300 metros, o que dá aproximadamente o tamanho da Torre Eiffel, só que embaixo da água. Descendo mais um pouco, a faixa de 400 metros é a que um submarino militar costuma operar. E eu te adianto que a gente não desceu nem 5% do caminho para baixo. Nós chegamos em uns 500 metros. A iluminação continua diminuindo, até que o último raio de luz fica para trás, e chega um ponto em que não há absolutamente mais nada que você possa enxergar. 1 quilômetro abaixo da superfície e só existem trevas. Mesmo de olhos bem abertos, tudo está preto ao seu redor. A profundidade nesse ponto já é maior do que o prédio mais alto construído pelo ser humano. E mesmo assim, nós não chegamos nem a 10% da profundidade que nos espera. Daqui para baixo, adentramos o chamado Oceano Profundo. Por isso, essa região, a partir de 1000 metros, é conhecida como Zona Batipelágica, que vem da palavra batis, que significa profundo em grego. Nessa zona, ainda bem que você não está enxergando nada, porque é justamente aqui que começam a aparecer alguns animais bem horríveis. Inclusive, o peixe-bolha, que é considerado o animal mais feio do mundo. Eu não acho ele tão feio assim não, mano.
Não acho tão feio isso, não. Tem também bichos gigantes, tipo a lula colossal, que pode ultrapassar até os 15 metros de comprimento. Mas além de estar no escuro, você está morrendo de frio. A temperatura nessa zona de cerca de... Inclusive, esse negócio que ele tá falando aqui é por especulação, tá? Tipo assim, a gente descobriu 10%, sei lá, 5%. Mano, a gente nem sabe, velho. A gente não faz nem ideia. Isso é, tipo, pura especulação total, mano. 4 graus. Se bem que esse é o menor dos problemas, porque você na verdade já estaria morto com a pressão de mais de 5.000 PSI, que é o equivalente ao peso de uma caminhonete em cada polegada do seu corpo. Salve, mano! Aliás, a pressão é o maior obstáculo para a exploração submarina. E nessa região, especificamente, ela é um problema tão grande que foi por aqui que aconteceu a tragédia do submersível Titã, que é aquele do pessoal que queria ver os destroços do Titanic. Inclusive, os restos do navio mais famoso do mundo estão na casa dos 3.000 metros de Caralho! Já aos 4.000 metros, a gente chega na zona abissal. É a região dos animais bizarros, tipo o famoso Melanocetus. Mano, esse bicho é foda. Eu acho que é esse aqui mesmo, não sei. É o que tem lanterninha, né? Mano, é o do Nemo, que tem a lanterninha. Porque como é tudo escuro, uma lanterninha no meio da escuridão, tá ligado? Chama muita atenção. Aí os bichos vai pra ver o que é, ele vai lá e crack. Só vai. Você pode não estar ligando o nome ao peixe, mas ele já fez até participação no cinema. É aquele peixe-lâmpada que aparece no Procurando Nemo. Isso mesmo. Essa espécie desenvolveu a bioluminescência para atrair suas presas em meio à escuridão. E por fim, nós chegamos na zona adopelágica. O nome vem de Hades, que é o deus grego do mundo inferior. Caralho! É um nome nada convidativo. Já dá uma boa pista de como que é a vibe aqui embaixo. E essa parte representa toda a metade de baixo do oceano, que vai dos 6.000 metros até o ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas, que fica no Oceano Pacífico a cerca de 11.000 metros da superfície. E isso é mais do ridículo, que a altitude mano. do Monte Everest, com seus quase 9.000 metros. Ou seja, a Terra é mais profunda do que ela é alta. Sim. Obviamente, a Fossa das Marianas é extremamente difícil de se alcançar, mas seres humanos já conseguiram chegar lá algumas... Quer dizer, depende do que ele tá falando, né? Porque ele tá falando de um monte. Se fosse tá, tipo, céu e pá, aí não, mas... Quer dizer, aí não aspas, né? A gente não sabe também, o oceano é muito grande. Ah, mano, sei lá, velho, é porque é um bagulho tão da teoria que a gente não sabe. Porque a gente não conseguiu chegar nem perto de lá. Oi, fia, para de miar. Ah, ela quer sair, pera aí, gente, rapidão. vezes. A história dessa conquista começa alguns milhares de anos atrás, com os estudos de Arquimedes sobre o empuxo, que é aquela força que puxa para cima os corpos que estão imersos em um líquido. Pesquisadores que sempre tiveram o sonho de explorar um mundo embaixo da água se basearam nesses estudos para desenvolver alguma forma de criar uma máquina capaz de nos levar para o mundo subaquático e nos trazer de volta à superfície em segurança. Isso é muito importante. Até o Leonardo da Vinci chegou a propor um protótipo dos primeiros submarinos, mas eles só começaram a sair do papel um século depois. Nos anos 1600, o inventor Cornelius Drebbel criou essa engenhoca aqui, um barco a remo fechado conectado à superfície por uma tubulação de ar, e esse é considerado o primeiro submarino da história. Maneiro, maneiro. No século seguinte, as versões mais modernas foram sendo desenvolvidas com motores a ar comprimido, combustão, diesel e até energia nuclear. E essas tecnologias permitiram mudanças nas estratégias militares nas guerras, com novas possibilidades de espionagem e de ataques aos inimigos. Por isso, diversas nações começaram a investir no desenvolvimento de submarinos, numa corrida que até lembra a corrida espacial durante a Guerra Fria. E assim como a Guerra Fria acabou impulsionando a exploração do espaço, essa corrida submarina intensificou a exploração dos oceanos. Cada vez mais novas invenções se tornavam capazes de alcançar pontos ainda mais profundos. Nos anos 1930, os americanos William Beebe e Otis Barton foram os primeiros a atingir os 1.000 metros de profundidade. Eles usaram uma batisfera, que é essa bola de ferro minúscula. Cara, mas deve dar agonia, mano. Imagina ficar nessa porra, velho. Olha essa merda aqui, mano. Puta que pariu, mano. Que coragem da porra que eles tiveram, velho. Eles usaram uma batisfera. E detalhe, nessa época eles nem sabiam o que tinha lá de baixo. Podia ter literalmente um monstro gigante a comer eles lá. E foda-se, eles não sabiam.
que é essa bola de ferro minúscula. Só de olhar pra isso já me dá claustrofobia. E essa marca foi sendo ultrapassada em outros mergulhos nas décadas seguintes, quando nomes importantes para a oceanografia fizeram grandes avanços para a ciência e até para o cinema. Foi o caso do documentarista francês Jacques Cousteau, que desenvolveu nos anos 40 o Aqualung, que é um equipamento com cilindros de ar para poder filmar na água com mais facilidade. Mas foi em 23 de janeiro de 1960 que a história definitivamente foi escrita. O explorador suíço Jacques Piccard e o americano Don Walsh embarcaram no submersível Trieste. Eles desceram durante exatas 4 horas e 47 minutos em direção à Fossa das Marianas e se tornaram os primeiros seres humanos de todos os tempos a alcançar o ponto mais profundo do planeta Terra. Caralho! Isso aconteceu quase uma década antes da chegada do primeiro homem à Lua. E assim como na conquista espacial, foi um feito que se repetiu poucas vezes dali em diante. Na verdade, a pessoa seguinte a descer até a Fossa das Marianas só fez isso mais de 50 anos depois, em 2012. Meu amigo! E foi ninguém menos do que James Cameron, o diretor de Titanic. Não do navio, do filme. E ele é um apaixonado pelo mundo embaixo da água. E isso significa que durante muito tempo da nossa história, mais seres humanos já tinham pisado na Lua do que chegado no fundo dos oceanos do nosso planeta. Afinal, 12 pessoas já estiveram na Lua. Foi só alguns anos atrás que o time dos exploradores aquáticos virou o jogo contra o time dos astronautas. E isso só foi possível graças à criação do Limiting Factor, que é um veículo submarino ultramoderno que já fez cerca de 20 viagens ao fundo do mar. Caralho! E com isso, hoje em dia, 27 pessoas já chegaram aos quase 11 mil metros de profundidade da Terra. Mas como exatamente a gente sabe essa medida? Não só da Fossa das Marianas, mas de todos os outros pontos profundos do oceano. Afinal, se é uma região tão inexplorada, então quem garante que não exista um ponto ainda mais fundo? Pois então, o mapeamento do leito marinho é um grande desafio. Inclusive, até os mapas de Marte são melhores do que a cartografia do nosso Caraca! planeta. Pelo menos se você levar em conta os relevos embaixo da água. Os mapas de Marte têm uma resolução de 5 metros por pixel, guardem isso. Já no caso dos oceanos, cada pixel engloba cerca de 1.500 metros, ou seja, o nível de definição é muito menor. E uma das causas é que os satélites não conseguem fotografar o fundo do mar. Mesmo assim, as fotos à distância podem ajudar de uma outra maneira, que é bem inusitada. Você talvez não saiba, mas o mar não é exatamente todo. Eu já acabei de comer, eu vou deixar só em 1.5 aqui, só pra ir mais rápido. Reto, mas vou pegar tudo aqui e já faço minha análise já. Existem pequenas variações, que são partes um pouco mais altas e algumas outras partes um pouco mais baixas. E isso, atenção, é um reflexo do formato do solo milhares de quilômetros lá embaixo. Ou seja, se existe uma pequena montanha lá no leito oceânico, no fundo, a água nessa região vai ser um pouquinho mais alta do que nos arredores. Justo. Isso permite que, mesmo sem entrar na água, cientistas descubram mais ou menos como que é o Faz sentido. Faz sentido. Que esse método não tem tanta precisão. Existem muitas irregularidades no solo. Como eu falei, não tem como ter certeza, mas... Então, o jeito para fazer uma medição mais detalhada é recorrer a outras técnicas. E uma das mais tradicionais é a utilização de sonares. Alguém em um barco envia um sinal pro fundo do mar e essa pessoa vê quanto tempo demora para esse sinal voltar e com base nisso é feito o cálculo para descobrir qual é a distância exata daquele ponto. Mas não é muito difícil de imaginar que fazer isso sozinho para um mar inteiro seria um processo que duraria pelo menos décadas. Sim. Por isso foi criada uma força-tarefa chamada Seabed 2030, uma iniciativa que reúne embarcações de diferentes partes do mundo. E a ideia desse projeto é mapear até 2030 literalmente todo o solo. Porra! E com muito mais precisão do que os mapas atuais. Maneiro! 1.500 metros por pixel. A ideia é chegar a 800 metros por pixel nas regiões mais afastadas. Ok. Apenas 3 metros nas zonas mais movimentadas. A missão é difícil, mas o projeto está indo bem. Quando ele começou em 2017, só 6% do fundo do mar tinha sido mapeado. E hoje em dia esse número já passou de 20%. Pô, maneiro, velho. De que o mapeamento bem melhor. Trazer problemas para o meio ambiente, porque ele facilitaria a extração de recursos naturais. Muito além do petróleo, a mineração no oceano profundo pode levar à exploração de sedimentos como manganês, ferro e outros metais. Cara, a gente não faz ideia do que pode ter. Pode ter literalmente a cura pra qualquer doença, sei lá, mano. A gente não sabe que porra que tem, tá ligado? De baterias, painéis solares e até na indústria bélica. Bom, de fato, o ser humano tem a capacidade de causar estrago em tudo que ele toca. Não à toa já foram encontrados até sacolas plásticas nas fossas marianas. Mesmo assim, a gente não pode temer a informação. Optar por se manter na ignorância, por ter medo do progresso é ir radicalmente contra a ciência e contra o próprio espírito explorador do ser humano. Um estudo em detalhes sobre o que existe no fundo do mar pode oferecer muitos benefícios para todos nós. O mapeamento pode facilitar, por exemplo, a busca por destroços de navios e aviões. Mas o cara tem que ser muito inteligente. O entendimento sobre correntes marítimas, as projeções sobre o aumento do nível do mar e até mesmo as previsões de tsunamis. Ou seja, mapear o fundo do mar pode salvar vidas. E ainda ajuda a proporcionar acabei de falar. Um sentimento empolgante de descoberta. Aquele mesmo ímpeto que levou os nossos antepassados a desbravar os oceanos ou a conquistar o espaço e que agora está acontecendo pela última vez no nosso planeta. Afinal, o fundo do mar é a fronteira final para a humanidade na Terra. É a única parte do mundo que ainda é verdadeiramente desconhecida. Um lugar misterioso, repleto de segredos, que aos poucos estão sendo revelados bem diante dos nossos rapidão. Mas assim, eu entendo, eu concordo, mas assim, cara, o cara pra botar a cara a tapa e explorar isso, mano, tem que ser muito corajoso.
Primeiro porque é um puta gasto de dinheiro. E segundo porque, cara, você tá lá embaixo. Deve ser uma agonia absurda, cara. Como o cara falou, ele demorou 4 horas e caralhada pra chegar lá embaixo. Cara, imagina que agonia que deve ser. Tudo à sua volta ali escuro e você não saber o que tem. Você não faz nem ideia do que porra pode ser que tenha lá, tá ligado? Pode ser que tenha um... É porque a gente não faz ideia do nível de coisas que pode ter debaixo do mar. Pode ter literalmente um megalodonte abissal. Saca? Você pode morrer lá embaixo. Pode dar algum erro, algum problema mecânico, a pressão pode ser mais alta do que vocês previam e esmagar você dentro ali, lá embaixo, você não pode fazer porra nenhuma. De alguma forma, algum furo que começa a entrar água. Mano, qualquer coisa pode acontecer ali e a pessoa morre. Insta. Sei lá, mano. Eu não teria coragem não, velho. O cara tem que ser muito corajoso pra meter o louco, velho, de um lugar desse. Muito foda quem conseguiu. Muito corajoso. Falta um pouco de amor à vida. Porque, meu amigo, pra quem alguém pegar essa porra aí, velho, tem que ser corajoso e não ter amor, velho. Não ter família. Foda-se, tá ligado? É aquele cara que já tá na merda. Já fala assim, não tem como piorar. Vou pra essa merda aí. Não tem como piorar. É o sad boy. Não tem como, mano. Pra mim não tem outra justificativa. A pressão do mar é muito alta para um animal o tamanho do megalodonte estar vivo além de falta de comida. Então, Alexandre, isso para os padrões que a gente conhece. Tem vários animais abissais que são muito grandes, mano. Então, isso que você está falando é literalmente pura teoria. Você está usando os animais que a gente conhece como métrica para saber o tamanho deles lá de baixo. Você não sabe, mano. Pode ter um animal muito grande lá embaixo que consiga aguentar a pressão. É difícil? É, mas você não sabe. Tudo a partir do que você está falando é pura teoria. Você está usando os animais que a gente tem de conhecimento aqui de cima como métrica. O próprio peixe lá que tem a lanterna, ele não é pequenininho não, mano. Ele não é pequenininho não, mano. Tem muito animal abissal que é grande. Então já por aí já quebra a sua teoria, velho.